para que o Espírito Santo de Deus possa ministrar a sua vida. Não se distraia, como diz a Érica, né, que sempre quando ministra, ela chama a atenção de cada um de nós. Não se distraia, para que a presença do Senhor não venha passar sobre a sua vida sem que você possa tocá-la. Porque esteja certo que o Senhor já se faz presente aqui neste lugar. Eu creio, eu acredito. Você sabe que quem busca, acha, quem bate, recebe. E sugiro a você fazer isso nesta noite. Sugiro a você rasgar o teu coração e deixar que o Espírito Santo possa atuar e falar no seu íntimo. Abra a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 13 a 17. Caso você não esteja achando, eu faço votos que você procure na sua Bíblia, até mesmo para exercitar a sua memória, a sua leitura. Mas caso você chegou à casa do Senhor e não trouxe a sua Bíblia ou o seu smartphone, acompanhe, por favor, na tela. Diz assim a palavra do Senhor: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que é o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está no céu. Oremos. Pai, Tu és o nosso refúgio e fortaleza, Senhor. Tu és o nosso socorro bem presente. Tu és soberano sobre céus e terra. Obrigado, Senhor, por mais uma vez chegarmos à Tua casa para ouvir a Tua voz. Fala conosco, Jesus. Ministra ao nosso coração, Espírito Santo. Tenha liberdade para encontrar corações contritos, corações dispostos a ouvir aquilo que o Senhor tem para cada um de nós aqui nesta noite e nesta hora. Nós oramos a Ti agradecidos, em o nome do Senhor Jesus Cristo, e que toda a igreja diga amém. Irmãos, estarei aqui fazendo uma pergunta a vocês, e fazendo um paralelo daquilo que a irmã Fabrícia, não é isso? Me deu um branco agora. Fez hoje pela manhã, ela fez uma pergunta dizendo qual o tipo de compromisso nós temos assumido diante de Deus. Ela fez essa pergunta à igreja, por conta da ministração, por conta da palavra que foi ministrada, em questão dos seus filhos, por ser talvez um culto direcionado aos Dia das Mães, mas eu gostaria de fazer uma pergunta pessoal para cada um de nós nesta noite. Você sabe quem é Jesus? Será que eu sei quem verdadeiramente é Jesus? Sabemos, igreja, de fato, quem é Jesus? Talvez você esteja aí no conforto do seu assento dizendo, lógico que eu sei. Afinal de contas, Ele me resgatou das trevas e me trouxe para o meio do Filho da sua luz. Lógico que eu sei quem é Jesus. Mas será que de fato na nossa intimidade, no nosso cotidiano, nós encontramos esse espaço para ter essa afinidade com Ele? Jó achava que era conhecedor de Deus, a ponto de Deus dizer para ele:
Quem é esse que questiona a minha sabedoria com palavras ignorantes? E sabemos a estrutura, sabemos a caminhada, sabemos a intimidade que Jó tinha com Deus. Quem é esse que questiona a minha sabedoria com palavras tão ignorantes? Se você pegar esse texto lá em Jó 38 em diante, você vê ali uma conversa, um diálogo entre Deus e Jó. E é uma história muito interessante, irmãos, que nos leva a tomar essa decisão, ou talvez uma postura de fato diante de Deus. Deus ainda fala, ainda quer discutir com o Todo-Poderoso? E Jó responde para Deus: Senhor, eu não sou nada. E para encurtar aquele diálogo, aquela conversa, Jó diz no capítulo 42, verso 1, Senhor, sei que podes fazer todas as coisas e ninguém pode frustrar os seus planos. Antes, eu só te conhecia de ouvir falar, agora eu te vi com meus próprios olhos. Em algumas outras versões diga que meus olhos te contemplam. Entenda, querido, que muitas vezes nós estamos abrindo a nossa Bíblia, vindo a um culto, até mesmo para aliviar a nossa sensação de culpa, mas de fato nós não buscamos Deus como deveríamos buscar. Nós temos um título de cristão, de crente, mas de fato nós conhecemos a Deus, nós conhecemos a Jesus. De fato nós podemos expressar essa verdade de todo o nosso coração. Estamos passando, sim, nós sabemos disso, dias difíceis, dias de dificuldade, dias que nos tira a atenção, até mesmo no próprio trabalho. Quantas não são as coisas que te tiram do foco? Quantos compromissos que te tiram da presença de Deus? Não deveria, mas acontece, porque te esfria, te coloca numa geladeira e você não percebe, nós não percebemos. Isso não é bom, irmãos. Isso não é bom. E quando nós conhecemos e pedimos ao Senhor, Senhor, fala conosco, ministra ao meu coração, o que eu quero é estar mais perto de Ti, e é o desejo de todos nós. Essa é a verdade. Ninguém quer perder, ninguém quer falhar, ninguém quer bater com o carro, ninguém quer machucar ninguém, ninguém quer estar distante de Deus, mas a realidade é outra. A realidade da igreja tem sido outra. E quando Jesus diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, está se lançando essas palavras. Quando nós nos declaramos diante do Senhor e começamos a trabalhar dentro da palavra de Deus, conhecendo o Senhor um pouco mais. Na verdade, irmãos, o mundo descreve Jesus como um mordomo, como um faz-tudo. Na verdade, o mundo coloca o Senhor Jesus como um amuleto. Essa é a verdade. Tudo é Jesus, tudo é Jesus. Ai, Jesus, só Jesus. Mas e de fato conhecem? De fato, estar próximo daquele que criou os céus e a terra, todos em sua origem, independente do seu credo religioso, tem como princípio, querido, servir a quem quer que seja, mas no final, a palavra você pode observar, só Jesus. Ah, se não fosse Jesus, ah, esse Jesus. Fazem simpatias, fazem oferendas, fazem promessa para todos os deuses, e no final, ah, só Jesus. Como se Jesus fosse um sobrenome, mas Jesus não é um sobrenome. Em toda a descrição bíblica, nós conhecemos o Senhor Jesus como o grande eu sou. Aleluia!
E muitas vezes nós deixamos isso passar, irmãos. Muitas vezes nós não damos essa credibilidade para aqueles que nos ouve, para aquele que nos assiste, para aquele que está ao nosso lado. Será que o nosso testemunho tem contagiado aquelas pessoas que estão ao nosso lado? Nós vemos e cansamos de ver pessoas nas redes sociais postando, colocando, falando, até mesmo gritando. O próprio nome de Jesus se tornou um jargão. Pasme, até mesmo dentro da própria igreja. Essa semana eu estava reparando um rapaz que todos os dias eu estou com ele. E se você perder 5 minutos com ele, você vai dizer: esse é crente mesmo. Esse é cristão. Mas esses dias eu estava ouvindo ele falar que fazia tantas outras coisas, que chapa mesmo, e faz jogo da sorte, coisa e tal. Por quê? Muitas vezes essas pessoas que estão no mundo podem nos persuadir, irmãos. Podem nos enganar. Podem tirar o nosso foco e nos conduzir para outros lugares. Mas está ali, achando que o que ele sabe é a mais pura verdade. E aí me veio à mente: tolo, hoje mesmo pedirão a sua alma. Porque, irmãos, se nós de fato não entregarmos a nossa vida, não colocarmos a nossa vida diante do Senhor, se nós não buscarmos a face do Senhor, não nos convertermos do nosso mau caminho, você pode ter certeza, irmãos, pode ter certeza que as coisas não vão caminhar para onde deveria caminhar. No versículo 13, parte B, diz assim: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Jesus perguntando aos seus discípulos. Querida igreja, é óbvio que Jesus já sabia a opinião deles, o que eles iriam dizer, o que o povo pensava dele, já estava ciente da própria resposta do discípulo, é óbvio. Mas de fato, eu e você sabemos quem é Jesus? E eles respondem: Senhor, uns dizem ser João Batista, outros dizem ser o Elias, outros dizem que é o profeta Jeremias, e outros dizem que é outros profetas. Está escrito na palavra de Deus. Entenda, querido, o mundo é assim. E infelizmente sempre será. Não conhece Deus em sua maravilhosa essência, como eu e você estamos buscando conhecer. Como eu e você estamos buscando a entender. Eles vão atirando para todos os lados, tentando acertar em alguma coisa. Na verdade, volto a dizer, o mundo não quer ter conhecimento do Deus poderoso que nós servimos. Se você perguntar, eles até dão uma palhinha, eles até dizem alguma coisa, porque talvez foi criado no berço evangélico, talvez alguém já falou de Jesus para ele, talvez ele já ouviu alguma rádio falando sobre quem era esse, o Jesus, mas na verdade, continua o vazio, continua essa lacuna dentro do ser humano, que só poderá ser preenchido com a presença de Jesus. Eles falam, eles assimilam, mas não conhecem sua essência. Cabe a nós, Igreja de Jesus, pregar com o nosso testemunho para essas pessoas. Aquilo que está em nossas mãos, querido, faça. Diga para eles quem de fato é o Jesus. Termos um testemunho de caráter e um testemunho da verdade. Quantas pessoas, meus irmãos, que já estiveram sentados aí, aonde você está,
Quantas pessoas já se encontraram em uma mega igreja e hoje estão na rua, e hoje estão no mundo. Foram conhecedores, foram batizados, foram agraciados pela presença do Senhor, foram tratados, foram curados na sua alma, mas hoje estão aí fora. Isso é uma triste realidade. Hoje pela manhã, quando a Fabrícia estava aqui ministrando, falando sobre o compromisso que nós precisamos ter junto aos nossos filhos, interessante que esta semana, não sei se foi quinta ou sexta-feira, eu e minha esposa estávamos conversando com uma senhora, e ela rasgou o seu coração, começou a chorar, começou a botar para fora aquilo que angustiava a sua alma. E quando nós começamos a ouvi-la e tocar em alguns pontos, ela abriu dizendo: essa semana minha filha declarou para mim que estará servindo às trevas, que estará indo para o espiritismo, e ela falando, chorando, numa agonia, numa angústia muito grande. E ela disse mais, você não acredita, porque ela falava que ela simpatizava tanto com a igreja evangélica, ela gostava dos hinos, ela ouvia lá em casa, ela estava presente ouvindo a palavra de Deus, gostava tanto da igreja evangélica, e de repente me lança essa bomba, falando que ia servir às trevas. E eu comecei a ir no mais profundo, a perguntar, a buscar o que de fato acontecia com a sua filha, um ponto que a gente sempre toca aqui. Um ponto esse que nós negligenciamos, não damos crédito para essa situação, que é a companhia de pessoas que vão te levar para as trevas. E a Bíblia nos diz sobre isso, que as demais conversações corrompe os bons costumes. Isso serve para você, igreja. Isso serve para mim, irmãos. As demais companhias estão conduzindo essa jovem às trevas. E eu tive a oportunidade de dizer para ela: a única coisa que você pode fazer, em meio a uma dificuldade tão grande, que eu posso até imaginar o que você está sentindo e passando, a única coisa que nos resta é orar, é se colocar diante do Senhor. Eu fui bem claro com ela, e falei: isso não aconteceu agora, querida. Infelizmente a sua filha já vem praticando isso há algum tempo, só que ela não tinha coragem de lhe dizer isso. Só que chegou a hora e ela falou. Isso nos mostra a importância de podermos estar orando pelos nossos filhos, sim. De estarmos buscando a face do Senhor e colocando nas mãos do Senhor os nossos filhos. E eu disse para ela: ore, busque uma igreja, esteja arraizada em uma congregação que possa te ajudar, que possa te orientar, que possa conduzir você à presença de Deus, e não desista, que a única coisa que pode tirar ela das trevas é a sua oração, através do Senhor Jesus Cristo. Note, querido, que o povo ele sempre terá uma visão distorcida de quem é Jesus, sempre. Eles sempre irão apontar para diferentes personagens. É João Batista, é Jeremias, é o cara lá de cima, é o camarada legal. Outros até dizem: é um injusto,
É um injusto, porque permite coisas acontecerem ruins comigo, afinal de contas eu nem mereço. É assim que as pessoas colocam ou chamam o Senhor Jesus. Sabemos quem é Jesus? Na sua origem, na sua presença. Em uma ocasião, note como que é interessante. Os seus discípulos com Jesus, que provavelmente já havia passado um bom tempo com Ele, já havia passado alguns dias, talvez meses, provavelmente de intimidade, andando lado a lado, comendo, se alimentando, dormindo, e de repente, ao atravessar em um mar revolto, e eles em desespero, a ponto de acordar o mestre, e o mestre se levanta, dá a ordem ao mar, dá a ordem ao vento, e o vento se acalma, e de repente um olha para o outro, e pergunta e falam entre eles: quem é esse? Quem é esse? Será que nós estamos nos perguntando quem é esse? Quando a dificuldade se levanta contra nós, quando o sufoco, o problema se levanta, a dificuldade se levanta no seio da família, a gente se pergunta: quem é esse? Ou a gente se questiona: quem é Jesus? E os discípulos olhando um para o outro e dizem: quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? No versículo 15, diz assim: e vocês, perguntou ele, Jesus fazendo essa pergunta aos discípulos, quem vocês dizem que eu sou? Se Jesus fizesse essa pergunta para você, querido, será que iríamos entrar em questionamento como Jó em algumas ocasiões entrou? A ponto de Deus falar com ele: você estava onde quando eu formei o céu e a terra? Se o Senhor Jesus estivesse nesta noite, ou talvez esteja, e eu creio que Ele está, fazendo essa pergunta para mim e para você: e vocês, quem diz que eu sou? Será que os discípulos iriam imaginar que Jesus iria fazer essa pergunta? E se os discípulos tivessem respondido: ao Senhor, é um Senhor poderoso, o Senhor é aquele que se compadece com aqueles que precisam, com aqueles que estão oprimidos, o Senhor se preocupa com os necessitados, o Senhor é o melhor mestre. Se eles tivessem falado, dado essa resposta a Jesus, deixa eu te dizer uma coisa, querido, em tudo isso eles haviam acertado, eles estariam falando a verdade, mas toda essa resposta juntas não seria o suficiente para dizer quem de fato era Jesus. Nada disso apontaria a sua verdadeira identidade. Irmãos, quando nós procuramos gastar tempo com Deus, você consegue nitidamente ouvir a sua voz. Hoje eu não vim de casa, vim de um lugar mais distante, sozinho no carro, e ouvi: Senhor, Tu és o Criador de toda terra e céu, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador. Sem Ti, Senhor, não sou nada, sem Ti
eu não sou ninguém, eu preciso da sua presença. Eu vim orando a Ele, eu vim buscando a face do Senhor, e de repente eu paro num posto para abastecer, e me deparo com um casal dentro do seu veículo, numa angústia tão grande, e você via que ali dentro estava acontecendo coisas difíceis, até mesmo de expressar ou de falar, a ponto do casal não sair do carro, enquanto abastecia. Não sei por que o frentista não pediu para eles saírem, mas eu falei: Senhor, guarda essas vidas, esteja ministrando ao coração deles, Senhor. Não sei de onde veio, não sei para onde vai, não o conheço, nunca o vi mais gordo ou mais magro, mas eu intercedo por essas vidas. Traga a paz sobre esse casal. Irmãos, nós precisamos parar um pouco e prestarmos um pouco mais atenção na pessoa de Jesus, pararmos dessa agitação cotidiana. Eu sei que é difícil, é complicado, eu sei, mas nós precisamos fazer isso. Dobre o seu joelho, como diz em uma ocasião Billy Graham, dobre o seu joelho, até que você e Deus sejam amigos íntimos. Talvez você, ouvindo essa mensagem, essa palavra hoje, você possa estar se identificando e dizendo: cara, eu não sei nem o que é parar. A minha vida é uma agitação, é uma correria constante, mas, querido, é necessário. Eu não queria estar aqui jogando essa palavra aos ventos, mas que vocês possam reter no seu coração e colocar em prática. Como semana passada, eu conversando com a minha mãe, 84 anos, e é maravilhoso, irmãos, quando você chega do lado da pessoa que está cheia de Deus, que você não consegue ficar nem em pé. E ela começou a ministrar o meu coração, e ela ainda faz isso. 84 anos. E ela falou para mim: filho, eu ainda oro. Tenho as minhas debilidades, tenho os meus problemas, tomo um remédio que me deixa caída, eu fico praticamente dormindo o dia todo, mas eu oro. Esse joelho que você está vendo aqui, ó, cortadinho, que ela é operada dos dois joelhos, ainda se dobram. A mesma oração que eu orava por você e pelos seus irmãos há 20 e poucos anos atrás, é a mesma que eu faço hoje, meu filho. Eu oro por você, pode ficar tranquilo. E nós, querido, temos tudo na mão, tudo na mão. Não fazemos isso. Deixamos passar, talvez, um pequeno tempo precioso. E eu aprendi com ela uma prática maravilhosa. Para muitos pode ser loucura, mas na madrugada eu estou orando. Quantas vezes o Senhor me desperta? 4 horas da manhã eu até questiono o Senhor: deixa eu dormir, eu estou cansado. Mas você não consegue dormir. Essa intimidade é eu e Deus. Cada um precisa ter essa intimidade. Eu desejo estar diante do Senhor. Eu desejo buscar cada vez mais ao Senhor. Eu quero, eu preciso, eu necessito estar diante do Senhor.
Sabe por quê, querido? É questão de sobrevivência. Não é questão de sobrevivência somente para o pastor. Não é questão de sobrevivência somente para um líder. Não é questão de sobrevivência para aquele que lidera um grupo, não. É uma questão de sobrevivência para todos. E Jesus nos ensina, em toda a sua caminhada, a orar, a buscar, a interceder, a se colocar na brecha. E quando nós conhecemos a Jesus, isso se torna mais fácil, isso se torna mais atrativo, isso se torna mais gostoso, de poder saber que você pode gastar tempo orando, porque você não estará só. Aleluia! Conheçamos ao Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Oséias nos ensina isso. Oséias capítulo 6:3, conhecemos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Mas hoje nós queremos tudo no estalo. Hoje nós não queremos buscar. Hoje nós não queremos ler. Hoje nós não queremos dobrar os nossos joelhos. Hoje nós não queremos gastar tempo com Deus. Tudo eu posso, festa eu posso, mas e estar diante de Deus? No versículo 16 tem a resposta de Pedro. E quando nós lemos a resposta de Pedro, quando dá essa resposta a Jesus, ele vai dizer não aquilo que Jesus faz, mas aquilo que Jesus realmente é. Aleluia, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aleluia, posso ouvir um glória a Deus? É impossível sabermos, querido, quem é Deus, se não nos tornarmos íntimos dEle, é impossível. E quando eu e você permitir que Ele se revele a nós, querido, quando nós nos submetermos a Ele através do nosso arrependimento de pecados, através da nossa conversão, através da nossa entrega, mediante um coração contrito, mediante um coração sincero, mediante um coração disposto a ouvir e colocar em prática a palavra de Deus, irmãos, será impossível conhecermos ao Senhor em sua essência. Entenda isso. Nós não podemos simplesmente ouvir a palavra do Senhor e guardar, deixar esquecido, deixar num lugar à parte, não. Nós precisamos colocar em prática. Precisamos fazer valer a pena aquele sacrifício na cruz do Calvário. Essa é a verdade. Querido, dessa forma eu e você poderemos expressar total confiança naquele que se entregou por nós, mostrando de fato quem é Jesus. E quando alguém te perguntar, quando alguém te questionar, quando alguém falar com você, quem é Jesus? Quem é Jesus? Você poderá falar em alto bom tom, Jesus é aquele que estava junto ao Pai, que criou os céus e a terra. Quem é Jesus? Jesus é aquele que veio ao mundo, sofreu, morreu e ao terceiro dia ressuscitou, está à destra do Pai. Aleluia! Quem é Jesus? É aquele que se entregou pelos meus, pelos seus, pelos nossos pecados e nos deu a salvação. Quem é Jesus? Ele é o Alfa, o Ômega, é o princípio e o fim. Quem é Jesus? É o maravilhoso Conselheiro, Deus forte,
Pai da eternidade e Príncipe da paz. Esse é o nosso Jesus. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Ele nos dirá, querido, Ele nos falará, como Ele falou lá no versículo 17. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Aleluia! Esse é o nosso Jesus, que é apresentado a nós todos os dias, que é colocado diante de nós todos os dias. Foi Ele que criou os céus e a terra. A Bíblia diz que sem Ele nada que foi criado seria. E quando nós entendemos isso, irmãos, quando nós priorizamos prosseguir em conhecer a Jesus, não há dificuldade, não há problema, como o apóstolo Paulo descreve, nem a altura nem a profundidade irá nos separar do amor de Cristo Jesus. Quem poderá nos separar deste amor? Nem fogo, nem potestade, nem altura, nem profundidade, nem outra coisa forjada poderá te separar do amor de Deus. Aleluia! Vamos estar de pé, vamos glorificar ao Senhor, vamos exaltar ao Senhor, porque Ele é digno de toda honra e glória. Obrigado, Senhor, pela Tua maravilhosa graça. Obrigado, Senhor, porque nós conhecemos de fato quem é este Jesus. Obrigado, você pode dizer isso, você pode ter um coração grato a Deus, a ponto de erguer as suas mãos e declarar o quanto você o ama. Aonde nós estaríamos? Aonde eu e você estaríamos, meus queridos, se não fosse a graça, se não fosse a misericórdia, se não fosse o amor de Deus sobre a sua vida? Quantas vidas, quantas pessoas num momento como esse, num dia como este, que estão aí perdidos, não encontram força. Como um jovem que estava conversando esta semana, uma pessoa com um nível agradável, uma pessoa com uma situação financeira boa, mas nós podíamos ver nitidamente no seu olhar, a frieza, o sombrio, a tristeza daquele rapaz. E nesta noite, querido, quero dizer para você que se você que nos acompanha, ou você que está aqui hoje, se encontra em um vazio, esse vazio só será preenchido com a presença de Jesus. A Bíblia diz que Ele morreu, sim, uma morte injusta, uma morte terrível, morte de cruz. Mas o diferencial de Jesus é que ao terceiro dia Ele ressuscitou. Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida dos meus irmãos. Obrigado porque nós ouvimos a Tua voz nesta noite. Obrigado porque o Senhor nos resgatou das trevas. Obrigado porque nós entendemos que o Senhor é o Criador dos céus e da terra. Obrigado porque nós sabemos que o Senhor é que nos deu vida e vida em abundância.
Obrigado porque o teu sacrifício ali na cruz foi para nos dar a vida eterna. Obrigado, Jesus. Que o castigo que estava sobre os nossos ombros, o Senhor recolheu. Obrigado, Senhor. A Ti toda a honra, a Ti toda a glória, a Ti todo louvor e toda adoração. Quero pedir que os obreiros, os diáconos podem começar a servir. Você pode erguer as suas mãos e cantar esse louvor ao Senhor. Sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor. Momento da ceia. Pelos cravos em É momento de você relembrar tudo aquilo que Ele já fez. eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente. Momento de agradecer. Me deu perdão, Seu perdão, restaurou tudo que Ele tem restaurado. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Aleluia. Ele é digno. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, diz assim: por isso, não desanimamos. Embora, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Cada vez que é pregado a palavra do Senhor, a mensagem da cruz está dizendo para você: olhe para o Senhor. Não deixe que as circunstâncias determinem a sua vida. Confie em Deus. Ele está conosco. Ele é digno. Sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar.
perdoa. Ele é digno. Ele é digno. A bondade do Senhor está sobre a sua vida. Eu gostaria que agora você fechasse os seus olhos. Você que vai participar da ceia, pense o quanto Ele tem sido bom contigo. E o que você fez para receber essa bondade? Quanto te custou? A Bíblia nos diz que essa bondade, ela vem de graça para nós. Mas o doador da bondade, da misericórdia, do perdão, pagou um alto preço. Resgatou você. Trouxe a paz, abriu os seus olhos, tirou você deste mundo. Por isso, o Senhor Jesus nos diz, todas as vezes que se reunir, lembrai de todo o livramento que eu te dei, de toda a bondade, de todo o perdão. E é isso que estamos fazendo nessa noite. A ceia, ela não tem contraindicação, mas tem restrições. Se você não é membro desse corpo, não participe. E se é membro, se há algo que te impede, não deixe passar a ceia. Peça perdão ao Senhor. Confessa os seus pecados. Esteja liberado para prosseguir, olhando para Jesus. E não tendo as mesmas práticas que vinha exercendo sobre a sua vida. Esse é um simbolismo da ceia. Um alimento para você prosseguir. Um alimento que desce dos céus, que está materializado pelo pão ou por esse cálice que temos nas mãos. Mas o simbolismo disso é que é o mais importante. Ergue esse pão. E agora imagine o Senhor Jesus sendo erguido por nós. Sabe aquelas vozes que às vezes você escuta na sua mente, desiste, não tem mudança na sua vida? Para que todo esse esforço para agradar a Deus? Imagine isso em cima de um só homem, todo o pecado da humanidade. Ele não desistiu, aleluia. Ele se manteve firme olhando para o Pai. O Senhor é o maior exemplo para a humanidade, Senhor. Quando as nossas dores, a desesperança bate e nós estamos dizendo, já não aguento mais, o Senhor Jesus começa a agir. Eu te sustento, meu filho. Eu te sustento, minha filha. Eu te dou forças para caminhar, para você prosseguir. Se você orar, se você buscar, se você saber quem eu sou, você saberá que vai poder prosseguir olhando para a cruz, sem desanimar. Obrigado, Senhor, por não desistir de nós. Se você tem essa gratidão e sabe que você é membro deste corpo, o Senhor Jesus te convida nesta noite
a junto com eles celebrar essa ceia. Comamos todos juntos em agradecimento a Ele. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Você não consegue visualizar o que pode e o que já está acontecendo no mundo espiritual, mas eu posso declarar o que a Bíblia diz, porque eu vejo na palavra. O Senhor está agindo a seu favor. Se você crê, você pode dizer: muito obrigado, Jesus. Obrigado pela tua mão, obrigado pela tua presença, obrigado pela tua fidelidade. Ao erguer esse cálice, você está declarando que Ele não apenas morreu. Essa é a força do cristianismo. O único que ressuscitou ao terceiro dia, aleluia! Quantos de nós, Senhor, estávamos mortos, e Ele ressuscitou a sua vida, e fez você ter esperança. Pai, nós te agradecemos, pelo teu sangue derramado por cada um de nós, nós te agradecemos pelo teu perdão, e pela tua bondade. Que assim seja, que o Senhor esteja fortalecendo este corpo de Cristo, esse corpo aqui no coelho, representando o corpo de Cristo, esteja curando as nossas vidas, tratando as nossas mentes, sarando as nossas feridas e perdoando os nossos pecados. Nós fazemos essa oração gratos a Ti, em o nome do Senhor Jesus. Bebamos para a glória de Deus. Quando o mundo achou que tudo estava perdido, Ele disse: está consumado, e nos deu a vitória. Você, meu querido, minha irmã, Deus tem colocado nas suas mãos a vitória. O que é a vitória? É a palavra dele. Confia. Agradeça a Deus. Senhor, muito obrigado. Obrigado por essa final de semana maravilhosa. Obrigado por esse sacrifício.